Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. É, Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E foi uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório objetivo, do meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou, e o meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto, pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava, e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Imparável, já voltamos e estamos por cá novamente para a gente continuar o nosso estudo. Bloco passado, a gente falou acerca dos pronomes pessoais. Você deve lembrar a sintaxe associada a estes pronomes pessoais. Isso é de fundamental importância para que você saiba aplicar os pronomes na sintaxe e na tal da colocação pronominal. Beleza? Tranquilo? Super de boa. É um conteúdo fácil, é um conteúdo simples, não é nada, não é um bicho de sete cabeças como algumas pessoas falam. Você vai ver que é bem tranquilo. Se você entendeu a parte do nosso bloco passado, aqui você não vai ter a menor dificuldade. Tudo bem? Então, sem mais enrolação, vem cá no quadro, vamos começar a nossa aula. A aula de hoje ela trata sobre colocação pronominal. E a gente vai falar o seguinte, olha, quando a gente parte de colocação, a gente tem que saber que a colocação aplica-se apenas aos pronomes oblíquos átonos. Lembra? Lembra não? Pois olha aqui, ó. Me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, as, os, se, ilhes. Lembrando que esse C aqui, ele se repete. Você tem a tabelinha aí e você sabe. O C aqui está tanto na terceira pessoa do singular, quanto na terceira pessoa também do plural. Beleza? Tranquilo? Só lembrar, só se aplica, ou melhor, só se aplicam as regras de colocação para estes caras aqui. Tudo bem? Beleza?
Além disso, você deve lembrar-se de que a ideia do o e do a funcionam como objeto direto. Você lembra? Os pronomes oblíquos átonos, o, a, os, as, funcionam como objeto direto. Ao passo que o lhe e o lhes funcionam como objeto indireto. E não vai esquecer também que quando a gente trata de pronomes retos, a retidão do discurso está associada ao sujeito. Beleza? Tranquilo, de boa? Acompanhe agora comigo esse quadro que eu coloquei aqui para que a gente entenda como que se dá a posição do pronome em relação ao verbo. Primeiramente, a gente está falando que tudo isso acontece, toda esta ideia acontece em relação ao verbo. Mas, professor, por quê? Porque, pensa comigo, os únicos pronomes que acompanharão a figura verbal são justamente os pronomes oblíquos átonos, lembra? Lembra. Garanto que sim. Porque os tônicos seriam aqueles caras solicitados por preposição. Então, não há problema em relação a isso. Beleza? Tranquilo? Agora, quando a gente fala da colocação do pronome em relação ao verbo, a gente tem de se ater a 3 conceitos importantes. O primeiro é o conceito de próclise. Professor, já ouvi esta palavra. Sim, isto acontece, este fenômeno acontece quando eu tenho a colocação do pronome antes do verbo. Tudo bem? Beleza. Quando eu tenho a colocação do pronome depois do meu verbo, eu chamo de ênclise. E quando eu tenho no meio do meu verbo a colocação do pronome, eu chamo de mesóclise. Eu já quero te antecipar o seguinte: a figura da mesóclise, ela é muito arcaica, ela é muito pouco usada nos dias atuais. Então, para textos um pouco mais antigos, é muito comum que nós tenhamos a figura da mesóclise. Agora, só nos resta saber quando devo aplicar ênclise, próclise ou mesóclise. Só isso. E desde já quero antecipá-lo que, em se tratando de um único verbo, a colocação pronominal nunca poderá se dar nas 3 posições. Tudo bem? Em um único verbo, eu não tenho como colocar as 3 posições de pronome. Beleza? Fato este que será diferente, por exemplo, quando trabalharmos com 2 verbos. Aí temos uma ideia um pouco mais diferente. A gente vai poder ter próclise, mesóclise e ainda a ênclise nas figuras relativas a 2 verbos. Beleza? Tranquilo? Vem cá. Vamos agora ver um exemplo de aplicação prática. Ela comprou um carro branco. Você vai lembrar comigo que comprar é o meu verbo, ela é a figura do sujeito. Quem compra algo na minha oração, compra o quê? Um carro branco é o meu objeto direto. Eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu fosse substituir este carro branco por um pronome, eu substituiria por quem? Pelo o. Por quê? Porque um carro branco, o núcleo aqui, é masculino e singular. Ao passo que, sendo masculino e singular, a representação de pronome tem que ser masculino e singular. Então, vamos lá. Ela comprou o. Ela comprou o. Perceba. Fica ruim, não fica ao ouvido? Ela comprou o. Fica estranho. Mas se eu digo assim, ela o comprou, não fica mais suave para você? Lógico que fica. Eu tenho que te dizer que as regras de colocação pronominal, elas são estabelecidas em uma relação eufônica, ou seja, o som. Tudo isso vai se dar devido ao som, à harmonia sonora na colocação pronome-verbo. Tudo bem? Então, eu poderia dizer, ó, ele, ou melhor, ela comprou o, ou ela o comprou. Tanto faz. Aqui ocorreria um problema eufônico. Aqui não. Beleza? Só que na regra, aplicação de regra, todos os 2 modos de uso estão corretos. Olha o exemplo de baixo. Eu comuniquei o ocorrido ao diretor. Beleza. Se eu quiser substituir esse diretor, que é o meu objeto indireto, comuniquei ao meu verbo transitivo direto e indireto, porque quem comunica algo, ou ocorrido, objeto direto, e eu aqui sou o sujeito. Tranquilo. Se eu for substituir aqui o diretor, você lembra? Eu tenho que substituir pelo lhe. Objeto indireto, substituo pela figura do lhe. Como que ficaria então a minha sentença? Eu lhe comuniquei o ocorrido. Ou eu comuniquei-lhe o ocorrido. Tudo bem? Beleza. Próximo exemplo. Nós faremos o trabalho. Se eu fosse substituir a figura do trabalho, você sabe que eu tenho que fazer análise sintática. Esse daqui é meu verbo. Quem faz algo, faz o quê? O trabalho, o objeto direto. Nós aqui, a figura do sujeito. Se eu for substituir o objeto direto, você já sabe.
nós o faremos. Ok? Ok. Mas, professor, se eu quisesse utilizar a figura do pronome depois do verbo aqui, ó, nós faremos o, daria certo? Sim. Para isso, eu tenho que te mostrar outra regrinha. Na verdade, eu vou só lembrá-lo acerca de um conceito que nós já vimos lá atrás quando trabalhamos a morfologia, que é o seguinte: verbos terminados em R, S ou Z perdem esse traço e acrescenta-se o L mais o pronome. Olha o exemplo. Eu fiz o trabalho. A substituição desse o trabalho, meu objeto direto, por um pronome, vai ser o pronome o. Então ficaria assim: eu filo. Lembra? Professor, essa ideia aqui é uma ideia correta? Sim. Mas se eu quisesse dizer assim, ó, eu o fiz, também estaria certo? Também estaria certo. Bacana? Outra ideia importante: verbos terminados em M ou nasais, como por exemplo, an. Acrescenta-se, neste caso, na colocação, o N mais o pronome. Olha o exemplo. Eles fizeram o trabalho. Aqui é meu verbo. Aqui é o meu sujeito. Quem faz algo, o trabalho, meu objeto direto. Você sabe que, se for substituir o objeto direto, eu vou trabalhar com um o ou a. Se for feminino, utilizo o a. Se for masculino, eu utilizo o. Como é que ficaria então? Ficaria assim, ó. Eles o fizeram. Ou ainda, eu poderia colocar o seguinte: eles fizeram no. Beleza? As duas formas são formas aceitáveis. Bacana? Então, tô lá com a ideia do M ou do nasal. Eu vou acrescentar essa desinência à figura do pronome. Estou trabalhando com R, S ou Z e já te antecipo. A maioria dos verbos serão terminados em R. Acrescenta ali o L. Ele perde essa desinência. Eu acrescento o L mais o pronome. Beleza? De boa. Vem para o próximo quadro. Agora sim a gente começa a tratar da colocação pronominal em si. Aquilo que você precisa ter na veia. Tem que tatuar no braço. Olha aqui, ó. Regras de colocação partem da ideia da eufonia. Já havia dito isto a você. A harmonização do som. A busca pelo som ideal. Beleza? Tranquilo. Quero também falar que há que citar aqui também que as regras aqui estabelecidas são regras criadas na gramática de português de Portugal, do português de Portugal. Então, algumas relações eufônicas que são corretas no nosso uso lá no português de Portugal não são tidas como corretas. Se a gente for fazer um traço apenas pelo som, a gente vai acabar errando determinados usos acerca da ênclise, da próclise ou da mesóclise. Beleza? Tranquilo? Então, olha aqui. Vamos trabalhar primeiramente com as proibições. Professor, as proibições são importantes? Sim. A regra aqui é que as proibições estão acima de tudo. Lembra lá da tal da pirâmide de Kelsen, que você estuda lá com o Lucas, no direito constitucional? Pois é, aqui a gente também vai ter essa mesma ideia. As proibições, elas estão acima de todas as regras que nós estabeleceremos daqui para frente. Tudo bem? Bacana. Então, a primeira proibição que a gente tem é o seguinte: iniciar frase, oração ou período com POA, pronome oblíquo átono. Não pode. Professor, então quer dizer que eu não posso iniciar uma frase, uma oração ou período com pronome oblíquo átono? Não. Olha o exemplo que a gente usa pra caramba. Te amo, Mary Jane. Aqui foi o Homem-Aranha que falou. Te amo, Mary Jane. Aqui o Homem-Aranha, ele pode até ter tido o coração legal. Ele queria se declarar para Mary Jane. Só que ele utilizou de forma equivocada a figura do ti, pronome oblíquo átono. E você viu, pronomes oblíquos átonos não podem começar frase, oração ou período. Então, se o Homem-Aranha quisesse trabalhar uma ideia legal com a Mary Jane aqui, eu quero que ele poderia ter falado, professor, amo-te, Mary Jane. Beleza? Tranquilo. Segunda regrinha. Nós temos aqui a ideia de utilização do pronome depois de pausa. Professor, como assim depois de pausa? A regra aqui a gente traz para vírgula, tá certo? Até porque frase, oração e período serão encerrados por ponto final. Então, a primeira regra, por exclusão, já tira daqui o ponto final. Bacana? Então, vamos tratar acerca da vírgula. Olha o exemplo. Na tarde de quarta, se cuide, eles estão no Senado. O que acontece aqui, professor? Depois da figura dessa vírgula, eu utilizei o se. Professor, se aqui, pronome oblíquo átono. Eu posso utilizar depois de vírgula, depois de pausa?
Não. Professor, por quê? Porque esta ideia aqui, ó, colocada para mim, está logo após a pontuação. E eu não posso. Só que, como você pode perceber, eu coloquei aqui um cuidado. Por quê, professor? Porque imagina que eu digo o seguinte, ó. Eles, na tarde de quarta. Eles, na tarde de quarta, estavam no Senado. Eles, na tarde de quarta, estavam no Senado. Professor, esta ideia aqui, eu poderia utilizar uma figura de uma vírgula? Claro. Aqui, ó, na tarde de quarta, eu separo com o adjunto adverbial, beleza? O adjunto adverbial na tarde de quarta. Estavam no Senado. Professor, aqui, se eu tivesse a colocação de um pronome antes dessa figura da vírgula, por exemplo, um ou, fazendo uma relação anafórica a algum termo. Um exemplo. Eu poderia ter a figura do pronome logo após a vírgula? Poderia. Por quê, professor? Porque, note, essas duas vírgulas aqui, ó, elas estão marcando uma intercalação. Lembra? Garanto que sim. Então, aqui, cuidado. Porque se essa vírgula marcar uma pausa, tudo bem. Mas se ela marcar uma intercalação, aí eu vou poder utilizar a figura do meu pronome. Atenção. Próxima regra. Depois de verbos no futuro. Professor, eu não posso utilizar o meu pronome depois de verbos no futuro? A regra é que não. Olha o exemplo. Eu farei ou amanhã. Imagina que eu tenha dito assim, olha, eu farei o trabalho. Eu vou substituir o trabalho por um pronome oblíquo. Vou substituir por quê, então? Pelo ou. Eu farei amanhã. Professor, eu poderia utilizar o eu ou farei amanhã? Claro, e era o correto. Professor, eu posso utilizar o eu farei o amanhã? Não. Por quê? Porque depois de verbos no futuro, eu não posso utilizar a figura do meu pronome. Tudo bem? Beleza. Por fim, para guardarmos as regras de proibição no coração, a gente tem, ó, a ideia de depois de utilizarmos verbos no particípio. Colocar um pronome depois de um verbo no particípio. Por exemplo, ó, nós tínhamos comido o. Perceba, por uma questão de eufonia, tanto aqui quanto aqui, nós conseguimos distinguir que não pode, poxa, eu vou falar, olha, nós tínhamos comido o. Não, não vai rolar. Beleza? Então, aqui eu poderia utilizar o nós, o tínhamos comido, ou nós tínhamos o comido. Essas duas ideias aqui estão corretas. Perceba, aqui eu tenho a figura de dois verbos. No próximo bloco, a gente vai trabalhar com a colocação pronominal com verbos, com locuções verbais, soma de dois verbos. Tudo bem? Então aqui são as proibições, são importantíssimas e estão acima de todas as regras. Vem cá, próximo quadro aqui para a gente trabalhar, acerca do uso. Professor, qual que é a regra então? A regra é utilizar a ênclise e o pronome depois do verbo. Guarda isso no coração, que não tem erro. Por quê? Porque temos a exceção. A exceção será justamente os fatores de próclise ou o verbo no futuro. Professor, me dá um exemplo de fator de próclise? Dou. O fator de próclise é aquele cara que tem capacidade de atrair o pronome para junto dele. Tudo bem? São eles. Palavras ou expressões negativas, como por exemplo o não, o nunca. Os advérbios, como por exemplo aqui, amanhã, à noite, à tarde. Os pronomes relativos. As conjunções subordinativas, que são os dois, sem sombra de dúvidas, mais importantes nas provas de concurso. Esses três aqui, esses quatro, melhor citando. Esses quatro aqui, ó, essa galera aqui, ó, sem sombra de dúvida, compõe o núcleo mais importante que você precisa saber. Tudo bem? Além disso, nós temos os pronomes indefinidos, demonstrativos e interrogativos. Ainda temos o em mais si mais gerúndio, por exemplo, em se tratando de trabalho, ele é esforçado. Temos ainda as frases interrogativas, as exclamativas e as optativas. Aquelas que exprimem desejo, por exemplo, que Deus te abençoe, que Deus te guie, beleza? Tranquilo. Professor, dá um exemplo dessa bagaça? Tô. Olha aqui. Olha o exemplo. Aqui se estuda muito. Primeiramente, quero fazer você pensar. Esse aqui, ó, é um advérbio. Tranquilo. Esse aqui é um advérbio. Bacana. Show de bola. Estuda é a figura do meu verbo. Esse ser aqui, ó, é um pronome oblíquo átono.
não estamos utilizando aqui, não queremos saber qual que é a função desse ser. Em outra aula trabalharemos a função do ser. Eu só quero que você saiba que ele é um pronome oblíquo átrio. Regras de colocação pronominal. O que foi que a gente viu? Os advérbios são fatores de próclise. Logo, eu não poderia colocar aqui estuda-se muito. Não, professor, por quê? Porque o advérbio atrai. Olha aqui, ó. Aqui se estuda muito, é o correto. Só que quero indagar-lhe acerca de algo. Imagina que eu coloque uma vírgula bem aqui, depois do aqui. Ora, aqui é advérbio. Ora, advérbios, fora da ordem direta, posso colocar. É um advérbio pequeno? Sim, mas eu posso colocar a figura da vírgula. Você viu isso lá em pontuação. Agora, responde para mim, por favor. Você acha que o pronome aqui deve ser colocado tal qual está ou há proibição? Exatamente. Há proibição. Por quê? Porque as proibições, ó, como a gente viu, as proibições estão acima daquelas ideias já trabalhadas. Beleza? Então, se, por exemplo, cair na sua prova a seguinte ideia, aqui estuda-se muito ou aqui se estuda muito, falando que o uso é facultativo antes ou depois do verbo, tá errado. Por quê? Porque após a pausa, após a figura da vírgula, eu não posso utilizar aqui, ó, a figura do meu querido pronome oblíquo átrio. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, essa galera aqui, em suma, em síntese, é o que a gente tem que levar no nosso coração. Sem sombra de dúvidas, estes 4 aqui representam o núcleo mais grosso do que a gente tem em cobrança de provas. Por exemplo, ele vai colocar um Q lá e vai colocar depois desse Q um C. Esse Q é obrigatoriamente, o C vai ter que ficar junto do Q. Por quê? Porque é fator de próclise. Ele vai colocar um não e depois vai colocar um C. E vai perguntar se esse C pode ser colocado para depois do verbo. Tá errado. Por quê, professor? Porque senão é fator de próclise. Ele vai colocar um nunca. Também tá errado. Por quê? Fator de próclise. Beleza? A gente vai ver isso nas questões. Bacana? Vem cá, no último quadro, pra gente terminar. Agora, queria fazer uma pequena observação acerca de um gramático, Celso Cunha. Ele fala o seguinte, olha, nas orações subordinadas desenvolvidas, você estudou isso há alguns blocos comigo, prefere-se a próclise. Professor, o que é próclise mesmo? A próclise é o pronome antes do verbo. Ainda que a conjunção esteja oculta. Professor, ainda que a conjunção esteja oculta? Sim, olha o exemplo. Ele acreditava que o problema se resolveria. Perceba, essa ideia aqui, ó, que o problema se resolveria, olha a ideia do meu se aqui, ó. Olha a ideia desse se aqui. Professor, isso está correto? Segundo Celso Cunha, não. Por quê, professor? Ele acreditava que o problema... Ele acreditava que o problema se resolveria. Agora imagina que eu faça o seguinte, ó. Que eu jogue para cá esse se. Ele acreditava que o problema resolveria se. Estaria correto? Não. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a figura de uma oração subordinada. Tudo bem? Oração subordinada. Nas orações subordinadas, ainda que a conjunção esteja oculta, a figura do meu pronome antes do meu verbo, ou seja, a próclise, ela é preferível à ênclise. Tudo bem? Bacana, tranquilo. E agora, para a gente finalizar, o último conceito que você precisa saber. Perceba, nós estamos aprofundando. Se você alguma dúvida surgir na sua cabeça, não guarde. Você pode entrar em contato com o professor, vai lá no Instagram. O Instagram do professor serve justamente para isso. Se dúvidas surgirem daqui, você pode entrar em contato, beleza? Aqui realmente buga um pouco a cabeça. Mas, por fim, nossa última ideia. Com verbos no infinitivo, invariável e solto, ou seja, o verbo é um verbo invariável, o verbo é um verbo solto. Professor, o que é o verbo solto? É aquele que não forma uma locução, tudo bem? Podemos utilizar a próclise ou a ênclise, independentemente de fator de atração. Professor, sério? Sério. As bancas, ultimamente, elas têm cobrado algo um pouco mais pesado, até porque é muita gente fazendo prova. Então, a gente precisa realmente aprofundar. Vamos dar uma olhada? Vamos. Olha o exemplo. A fim de não ajudá-lo, não fui ao estádio. A fim de não ajudá-lo, não fui ao estádio. Professor, este modo de uso está correto? Está. Olha aqui, ó, o lo, ajudá-lo. Você viu? Nós vamos referenciar alguém, ajudar alguém, objeto direto, eu utilizo o lo. Por quê, professor? Porque o verbo ajudar termina em R. Lembra? Cai a desinência, eu acrescento L,
mais o pronome, a fim de não ajudá-lo, não fui ao estádio. Só que perceba, como eu posso utilizar aqui um verbo no infinitivo e é um verbo que não está composto, é um verbo solto, o que é que acontece? Eu também poderia falar assim, ó, a fim de não o ajudar, não fui ao estádio. Ambos estariam corretos. Professor, e como é que eu vou saber se está certo ou não está? Olha para o verbo, ó. Quando esse verbo for AR, ER e R, verbos de desinência de infinitivo, isso vai ser possível. Jogar o pronome para antes ou o pronome para depois do meu verbo. Beleza, tranquilo. Vamos ver como é que isso é cobrado nas provas. Vem cá. Acompanhe comigo, por favor, a questão de número 1, que vai falar o seguinte, ó. A educação para a cidadania é um objetivo essencial, mas comprometem essa educação para a cidadania os que pretendem praticar a educação para a cidadania, sem dotar a educação para a cidadania da visibilidade das atitudes públicas. Aí ele diz, evitam-se as repetições viciosas da frase acima, substituindo os seguintes segmentos sublinhados, respectivamente, por. Aí vamos lá. O primeiro item sublinhado. Comprometem a educação para a cidadania. Vamos fazer a substituição? Comprometem-na ou a comprometem. Beleza? Tem aqui a comprometem, professor? Tem não, tem apenas comprometem-na. Já é o gabarito, já é o item C. Tranquilo? Mas vamos ratificar a nossa ideia. Vamos lá. Os que pretendem praticar a educação para a cidadania. Os que pretendem praticar lá. Porque quem pratica, pratica algo. A educação para a cidadania é objeto direto. E a gente viu, finalizou o verbo em R, a desinência vai cair, eu vou acrescentar o L mais o pronome. No caso aqui, o pronome A. Então, o gabarito já é o item C. Por fim, sem dotar a educação para a cidadania. Sem dotar lá. Sem sombra de dúvidas, item C, gabarito da questão número 1. Vamos para a questão número 2, fala o seguinte. Ao tratar uma letra de música como sendo um poema, o agente está a elogiar a música, como se o fato de uma letra de música ser um poema tornasse a letra mais relevante para o mundo. Do mesmo modo, chamar um compositor de poeta é exaltar um compositor. Essa questão aqui, ela é uma questão bem interessante, beleza? Diz assim, ó, fazendo-se as devidas alterações, os elementos sublinhados acima foram corretamente substituídos por um pronome em. Vamos lá. Primeiramente, lá na música, o agente está a elogiar a música, a elogiar lá. Por quê? Quem elogia algo, alguém, a figura do meu objeto direto. Logo, já posso riscar o item A, posso riscar o item D e posso riscar somente esses. Por enquanto, somente esses. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Próximo diz assim, ó. Grifado a letra depois de tornar-se. Tornar-se a letra, ó, como se um poema tornasse a letra, ou lhe tornasse ou a tornasse? A tornasse. A tornasse seria o nosso correto, ó. Então, se a tornasse, eu já posso riscar o item C também, já posso riscar o item E. Só nos restou o item B de bravo, já é o gabarito da questão de número 2. Agora vamos apenas finalizar a nossa ideia. Lá no final, é exaltar o compositor, é exaltá-lo, porque quem exalta alguém, exaltar algo, o compositor, meu objeto direto, substitui por o, ou, como o meu verbo termina em R, perco a desinência do R e acrescento o L mais o pronome. Beleza, gabarito aí, portanto, a questão número 2, item B de bravo. Vamos na 3, fala o seguinte. É inegável que o século XX deixou-nos um legado de impasses. A gravidade desses impasses se faz sentir até hoje, uma vez que não solucionamos esses impasses, nem mesmo amenizamos as sequências desses impasses. Muita repetição, né? Evitam-se as viciosas repetições da frase acima, substituindo o elemento sublinhado na ordem dada por. Vamos lá, o item A, em cuja gravidade lhe solucionou suas consequências. Professor, vamos evitar ler todas as assertivas? Vamos fazer o seguinte, vamos logo ao que nos interessa, a gravidade desses impasses. Primeiramente, se eu fosse substituir a gravidade desses impasses, o que a gente teria que colocar? Cuja, da qual, onde? Onde a gente já pode riscar. Por quê? Onde somente para lugar. Beleza. Vamos analisar, então, o segundo termo. Não solucionamos esses impasses. Professor, eu vi que esse não aí colocado é um fator de próclise. Então, o que é que vai acontecer? Ora, pois, necessariamente, o pronome vai ter de ficar perto do não.
Logo, só podemos utilizar o os, não os solucionamos, beleza? Por que que não pode ser o lhes? Porque quem soluciona, soluciona algo. Objeto direto, eu uso o, não o solucionamos. Ficamos entre o item B e o item E. Para finalizar, lá no finalzinho diz assim, ó, amenizamos as consequências desses impasses. Pergunta, suas consequências ou as consequências em si mesmas? Item B, suas consequências. Então, ó, item B, cuja gravidade o solucionamos e suas consequências é a questão de número 3. Bacana? Questão número 4 diz o seguinte. Certos cientistas, espaço, que os mosquitos em países tropicais e subdesenvolvidos, espaço, graves causadores de doenças a partir da década de 2000, em virtude de, espaço, sérios problemas de saneamento básico. Bacana, tranquilo. A gente já fez essa questão no bloco passado, só que a gente vai entender agora o porquê da questão em si. Beleza? No primeiro caso, os cientistas declararam, então só pode ser o A, B ou C, risco D, risco E. Se tornaram ou tornaram-se. Professor, o senhor havia falado sobre a intercalação da vírgula. Então pode ser tornaram-se ou pode ser se tornaram. Cuidado, tá certo? Porque quando você vir essa vírgula aí na sua prova, você vai pensar, poxa, não pode começar depois da figura da vírgula. Cuidado porque tá fazendo aí, isolando esse termo. Logo, a gente chega à conclusão de que o verbo é que vai definir. Existir graves causadores de doença? Não. O caso existir aqui é pessoal, existirem. Haver, exatamente, apesar de haver graves causadores de doença. Portanto, o gabarito aqui, ó, questão número 4 só pode ser o item C de casa. Bacana? Tranquilo? Assim, a gente finaliza por cá as nossas questões. Finalizaremos aqui na questão de número 4 as nossas questões. Eu espero você no próximo bloco. Toma um café, toma uma água e a gente continua o estudo dos pronomes e as aplicações dos pronomes na colocação pronominal. Negócio é meio chato? É pesado, mas você vai vencer também. E eu te espero no próximo bloco. Valeu! Olha, se você chegou até aqui, é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista, na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos dos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a produtividade dos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo do seu estudo. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você. E a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional. E nesse ano ainda, se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro. Tudo jóia? Já estamos novamente por cá para finalizarmos o nosso estudo acerca da colocação pronominal. Primeiramente, queria dizer que ficou faltando apenas um traço para terminarmos a colocação pronominal. Justamente estamos falando da
tal da mesóclise. Professor, quando eu devo utilizar a mesóclise? Nós veremos a partir deste momento quando que a gente vai utilizar a mesóclise. Tudo bem? No mais, eu também quero te dizer que na aula de hoje nós vamos trabalhar com locuções verbais. Nós vimos, por exemplo, quando é que o pronome funciona, ou melhor, como o pronome funciona, em torno de um único verbo. Agora não, nós vamos aprender qual a funcionalidade do pronome quando estivermos estabelecendo aqui uma relação de mais de um verbo. Beleza? Tranquilo? Então vem cá, vamos finalizar a nossa ideia acerca da mesóclise? Bacana. Professor, quando eu devo utilizar a mesóclise? Primeiramente, único e exclusivo, o único exclusivo uso da mesóclise é dado justamente quando nós temos um verbo no futuro. Professor, um verbo no futuro? Sim. Lembra que a ênclise era proibida com verbos no futuro? Lembro. A mesóclise, a existência da mesóclise depende de um verbo no futuro. Ah, professor. Então, por exclusão, eu chego à ideia de que mesóclise, apenas verbos no futuro. Tudo bem? Então, olha o exemplo aqui para a gente começar a nossa aula. Vamos lá. O ato reger-se-á mediante decreto. Ou o ato se regerá mediante decreto. Professor, primeiramente, eu não poderia dizer o ato reger-se, ou melhor, o ato reger-se até trava. Perceba o que é que acontece. A figura do ser aqui, depois do meu verbo no futuro, ela é proibida. Eu não consigo sequer reproduzir foneticamente o som que isso aqui daria. Tudo bem? Tudo bem. Então, professor, o que devo usar aqui? Óbvio, como nós trabalhamos em pares, a figura da mesóclise, ela pode ser utilizada sempre também com a figura da próclise. Então, perceba, olha a mesóclise aqui, ó. O pronome no meio do verbo, olha a próclise aqui, ó, o pronome antes do verbo, tudo bem? Então, o ato reger-se-á mediante decreto, nós vemos muito a figura da mesóclise, por exemplo, na Constituição Federal e nas leis ordinárias que nós temos no Brasil. Essa ideia, a figura da mesóclise, ela sempre acontece com verbos no futuro, então é só guardar no coração. Professor, o verbo tem que estar no futuro? Exatamente, mas lembrando o quê? É um futuro do pretérito ou um futuro do presente. Ainda não trabalhamos verbos, mas você já deve saber, ter internalizado que a ideia de futuro pode ser um futuro de um passado, um futuro hipotético, poderia ter acontecido, ou um futuro do presente, eu farei, acontecerá, beleza? Tranquilo? Então, finalizamos assim a parte da colocação pronominal com um único verbo. Lembrando, mesóclise, quando eu tenho a figura do verbo no futuro. Beleza, tranquilo, show! Agora, a gente vai tratar acerca da colocação pronominal em locuções verbais. Primeiramente, eu quero trazer a ideia do que seria uma locução. Depois desenvolveremos aqui o nosso pensamento. Primeiramente, o que é a tal da locução? A locução nada mais é que a união de duas ou mais palavras representando uma única classe morfológica. Uma única classe morfológica. Professor, uma única classe morfológica? Exatamente. Como assim? Olha, note. Quando nós temos a ideia, por exemplo, de mesa de madeira. Pense, mesa de madeira. Professor, esse de madeira aqui, eu sei que são duas classes diferentes, duas palavras diferentes, que estão qualificando, um substantivo. Não é isso, não? É. Esse de aqui, você sabe que é uma preposição. Madeira aqui é um substantivo. A junção de uma preposição mais o substantivo para qualificar um outro substantivo, nós chamamos de locução adjetiva. Tudo bem? Bacana? Tranquilo. Mas perceba a ideia da locução. Junção de duas palavras. Para quê? Para servir como uma classe gramatical. Bacana. Uma única classe morfológica, gramatical. Outro exemplo. À noite vai ter lua cheia. Perceba, este à noite aqui colocado é uma locução adverbial, que indica tempo, circunstância de um modo geral. Bacana? Ele está indicando circunstância? Está. E veja, perceba, eu tenho a figura do a, mais o noite aqui colocado. A aglutinação, ou melhor, a junção deste a mais noite, que são duas palavras distintas, formam o quê, professor? Uma locução. Locução adverbial. Beleza? Olha o exemplo de baixo. Ele havia comprado o caderno. Professor, eu sei que aqui eu tenho a figura de dois verbos. Eu tenho o verbo haver, mais o verbo comprar. Sim, aqui
a nomenclatura é locução verbal. Locução verbal. É justamente acerca das locuções verbais que nós trabalharemos agora. Só que perceba, primeiramente, era importante que você conhecesse o que é uma locução. Então, locução, para deixar redondinho, soma, ou seja, união de duas ou mais palavras representando uma única classe morfológica. Tudo bem? Uma única classe morfológica. Bacana. Vamos ao nosso próximo quadro. Nós temos agora de tratar acerca das locuções verbais, como é que elas são estabelecidas o verbo principal e o verbo auxiliar. O verbo auxiliar e o verbo principal. Tudo bem? É importante, é bom que saibamos. Primeiramente, nós temos a figura de um verbo auxiliar, que necessariamente é o primeiro verbo. Beleza? Tranquilo. E nós temos também o verbo principal, que necessariamente, é o meu segundo verbo. Beleza? Então eu tenho que lembrar. Primeiro verbo, verbo auxiliar. Segundo verbo, verbo principal. O verbo auxiliar, ele serve para fortalecer o verbo principal. O auxiliar fortalece o principal, a ideia semântica atrelada ao verbo principal. Aqui nós trabalhamos, por exemplo, com o verbo ser, o verbo estar, o verbo ter e o verbo haver. São os principais verbos auxiliares da língua portuguesa. Este cara aqui, o verbo ser e o verbo estar também, né? Estes dois caras aqui, eles são muito importantes. Porque daqui a alguns blocos começaremos a trabalhar acerca da voz passiva. E principalmente o verbo ser mais o particípio serão muito importantes para a gente. Tudo bem? Beleza? Já o verbo principal, ele é o cara responsável por trazer o sentido e a transitividade da minha relação verbal. Perceba, é uma locução. São dois verbos que unidos desempenham a função de um único verbo. Bacana? Tranquilo, professor. Show! Professor, já sei que tem um sentido e tem a transitividade. Mas o verbo principal, ele pode vir de qualquer modo? Não. O verbo principal, ele vai assumir uma forma nominal. Uma forma nominal. Uma forma nominal. Está até aqui, já disposto para nós. Olha aqui. Qualquer verbo na forma nominal. Beleza, professor. Por favor, professor. Quais são as formas nominais do verbo? Beleza. Olha aqui, nós temos o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Beleza? Show. Professor, o que é que marca o infinitivo? Ora, o final AR, ER e IR. O gerúndio, o final, NDO. O particípio é aquele final ado, final ido, final ada e final ida. Beleza? Ida, ada. Tranquilo? Lembrando que ida e ada são flexões. Vai acontecer para concordar com uma figura de sujeito. Por exemplo, se eu digo assim, a janela foi quebrada pelo menino. Perceba, eu coloquei o ada por conta que este cara aqui, vai ser responsável por fazer a transitividade e a correlação, sentido do meu verbo. Se eu estou representando a figura da janela, a janela foi quebrada. A concordância se dá com a figura da janela. Tudo bem? Eu não poderia dizer a janela foi quebrada. Aí estaria equivocado. Bacana? Mas só lembrar, ado, ido, terminações que indicam o particípio. Mas a gente vai conhecer essa galera um pouco mais à frente. Só tô te dando spoiler porque eu gosto de dar spoiler. Olha aqui. Agora começa a brincadeira. Professor, como assim começa a brincadeira? Porque a gente viu. Se nós temos a figura da colocação pronominal acerca de um único verbo, aqui não vai ser diferente. Nós podemos também ter a utilização do pronome com dois verbos, ou seja, com a locução. E aqui, meu irmão, não adianta pegar apostila, não adianta pegar caderno, não adianta pegar PDF. Aqui é braço. Então, o que eu aconselho a você? Se você quiser complementar o seu estudo, claro, espero que você sempre faça isso, você vai ao seu material, vá lá no seu material, resolva as questões e tente ver se você conseguiu consumir todo o conteúdo e chegar ao certo ponto de ter todo o conteúdo no seu coração, tatuado no peito. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque eu vou ser bem sincero com você. Colocar isso no material é até covardia. Tudo bem? Tanto é que eu nem fiz questão de colocá-lo. Eu espero que você veja a primeira vez este nosso vídeo. Você faça a revisão. Professor, estou precisando ver novamente. Faça a revisão. Professor,
Ainda tá dando problema. Faça de novo. Tudo bem? Mas eu sei que você é imparável, você vai conseguir aprender absolutamente tudo de primeira. Tranquilo? Bacana? Então vamos lá. Estamos trabalhando agora com locuções verbais, ou seja, eu tenho 2 verbos. Tranquilo, professor. Eu quero saber como que a ideia do verbo com uma colocação pronominal vai se dar em relação ao meu verbo. Primeiramente, vai depender do verbo principal. Vai depender sempre do verbo principal. Tranquilo? Tranquilo. Se o meu verbo principal for um verbo no infinitivo, o que é que vai acontecer, professor? Eu tenho de lembrar. Se ele é um verbo principal no infinitivo e eu não tenho fatores de próclise, ou seja, eu não tenho atrativos, olha aqui, verbo auxiliar mais principal sem atrativos, eu posso colocar o pronome antes do auxiliar, entre os 2 verbos ou ainda depois do infinitivo. Vamos ao exemplo. Ele vai comer o pão. Ele vai comer o pão. Professor, vou até apagar esta sentença aqui para ficar mais fácil de darmos o exemplo. Ó, vou até apagar esse Szinho aqui. Ó. Você vai entender o porquê desses S's aí colocados, beleza? Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Pá, já foi. Tranquilo. Então, a frase diz o seguinte. Ele vai comer o pão. Você sabe que se nós fôssemos substituir o pão, que é o meu objeto direto, se nós fôssemos substituir o pão, que é o meu objeto direto, o que era que aconteceria? Ora, o pão aqui, ó, é o meu objeto direto, não é verdade? É. Então, se eu for substituir o objeto direto, eu substituo por quem? Pelo ovo. Bacana, professor. Até porque o pão é masculino e singular. Tranquilo. Ele vai comê-lo. Ou ele vai o comer. Ele vai o comer, ele vai comê-lo. Professor, como que se dá essa ideia? Ora, pois, se o verbo auxiliar somado ao principal é infinitivo, o que é que acontece? Posso colocar em qualquer uma das posições, desde que eu não tenha atrativo. Tudo bem? Então vamos lá. Eu poderia colocar o pronome antes. Ele o vai comer. Claro, eu estou substituindo o pão, então o pão some daqui, beleza? Ele o vai comer. Professor, poderia utilizar? Claro que poderia. O que é que a regra diz? Ora, eu posso utilizar. Se o meu verbo principal é o infinitivo, eu posso escolher qualquer uma das posições. Beleza. Professor, e se eu não quisesse colocar aqui, ó, no ou? Eu quisesse colocar entre os 2 verbos aqui, ó, ele vai o comer. Eu poderia? Poderia também. Bacana? Professor, e se eu quisesse fazer assim, ó, ele vai comer-lo? Eu poderia, professor? Claro que poderia. Claro que poderia. Porque quando eu tenho a ideia do comê-lo aqui colocado pra gente, ó. Quando eu tenho a ideia do comê-lo aqui colocado pra gente, o que foi que aconteceu? Eu perdi o R e somei mais o L pronome. Você lembra disso aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então, só lembrando. Se eu tenho a ideia de um verbo principal mais o auxiliar. Auxiliar mais principal. O principal no infinitivo. Só lembrar, meu irmão. Posição. Qualquer uma das posições eu posso escolher. Bacana? Desde que eu não tenha atrativo. Tranquilo. Agora vamos tratar com este verbo sendo no gerúndio. Olha o exemplo. Nós estávamos cantando a canção. Você viu, gerúndio final é NDO. Tranquilo. Professor, isso é uma locução? É. Ó. Estávamos, mas cantando. 2 verbos aqui. Um verbo auxiliar, um verbo principal. Tranquilo. Professor, mesmo esquema lá de cima? Mesmo esquema. Eu posso falar assim, ó. Vou substituir a canção por um pronome. Vou até apagá-lo aqui, ó. Vou substituir por quem, professor? Porque quem canta, simplesmente canta, né? Não, é não. Na minha relação aqui, ó, canta a canção. Então, ó, eu vou substituir pelo a. Por quê? Porque é uma relação de objeto. Beleza? Nós estávamos cantando-a. Professor, cantando-a, eu poderia colocar? Poderia. Mas e se eu quiser, professor, ó, fazer o seguinte, nós estávamos, vou apagar o azinho aqui, ó, nós estávamos cantando. Eu posso utilizar, professor, aqui, ó? Posso. Mas, professor, vamos supor que eu não queira colocar antes do verbo auxiliar, eu quero colocar aqui, ó, entre os 2 verbos, professor. Posso também? Pode. Nós estávamos cantando. Professor, todas essas aplicações são possíveis? São possíveis. Bacana? Tranquilo? Para finalizarmos,
Tratamos agora dos verbos no particípio. Suponhamos, então, que eu tenha o verbo auxiliar mais o verbo principal que está no particípio. Olha o exemplo. Eles haviam comido o bolo. Eu vou riscar a figura do bolo aqui, ó, e vou substituir por um pronome, tudo bem? Professor, qual que é a aplicação aqui? Lembrando, não tem um fator em ninguém. Eu posso dizer, eles o haviam comido? Posso. Mas, professor, eu não quero dizer eles o haviam comido, eu quero colocar o pronome no meio, entre os dois verbos. Porque eu sou vida louca, eu quero o pronome no meio dos verbos. O que é que eu posso fazer, ó? Eles haviam o comido? Posso? Posso? Pode também, ó. O que é que eu não posso, professor? É falar isso aqui, ó. Eles haviam comido o. Beleza? Aí não pode não. Então perceba, eu fiz a marcação. Aqui pode, aqui não pode. O S representa onde você pode fazer o uso. Tranquilo? E o xizinho lá, ó, representa onde você não pode fazer o uso. Tudo bem? Bacana? Tranquilo? Então vem cá, ó. Agora, eu quero que você raciocine comigo. Fique comigo. Quero que você raciocine. Eu vou colocar um fator de próclise. Aqui, ó. Vou colocar o não aqui, ó. Vou colocar o não aqui, ó. Fator de próclise. Vou colocar o não aqui também, ó. Fator de próclise. Não pule, não. Não saia fora, não. Professor, vou sair do vídeo. Não, vai não. Vai não. Isso aqui é importante para você. Beleza? Seu concorrente não vai acertar essa questão, mas você vai. Bacana? Então, olha aqui, professor, agora eu tenho fatores. Aí as coisas mudam. Mudam pra caramba. Por que, primeiramente, professor? Se eu digo assim, ó, ele não vai comer o bolo. Professor, em primeiro lugar, eu tenho atrativo, eu tenho fator de próclise. A minha semântica, a minha ideia, a minha sentença, ela vai mudar? Vai mudar completamente. Em primeiro lugar, quando eu traçar essa meta, o que é que eu vou estabelecer? Ele não, o vai vir para cá. O vai comer. Ele não, o vai comer. Por quê? Porque esse o vai ser atraído pela figura de quem? Do não. Logo, se eu tenho fator, o que é que acontece? Esse S, ó, deixa de existir. Beleza? Então, no lugar desse S surge um X. Tudo bem? Tudo bem. Professor, se eu tenho um fator, eu posso colocar aqui? Posso. Ele não vai comer. Ele não o vai comer. Ele não o vai comer. Tudo bem? Beleza. Professor, no meio, eu não posso colocar entre os dois verbos. De fato, não pode. Mas e se eu quiser colocar, ó, depois do infinitivo, eu posso? Pode. Olha como é que ficaria, professor. Vou até apagar aqui, ó. Ó como ficaria aqui, bonitão, ó. Ele não vai comê-lo. Bacana? E eu coloco aqui a cantoneira para indicar a figura aqui da minha acentuação, circunflexo, beleza? Ele não vai comê-lo. Bacana? Tranquilo, professor. Show. Então, o que é que acontece? Se eu tenho o fator no verbo infinitivo, eu posso colocar, ou melhor, eu devo colocar no início ou no fim. No meio, ó, não pode. Professor, e no exemplo de baixo, no gerúndio? Mesma coisa. Raciocina comigo que eu tenho a figura do não aqui, ó. Nós não estávamos acantando. Nós não estávamos acantando. Nós substituímos a figura da canção. Estávamos cantando. Cantando. Bacana, professor. Professor, agora eu quero saber. Eu posso colocar a figura do pronome aqui, ó. Deve. Opte sempre por colocar aqui. Prefira colocar aqui a colocar no meio. Perceba, se eu tenho o fator, tal qual aqui em cima, a opção da meiuca aqui, ó, acabou, já era. Não posso utilizar. Olha aqui, ó, não posso utilizar. Então, já marco aqui um xizinho. Tudo bem? Beleza, mas professor, eu quero colocar depois do meu verbo principal que está no gerúndio. Eu posso? Pode. Vai ficar assim, ó. Nós não estávamos cantando-a. Beleza? Tranquilo, de boa. Por fim, para finalizarmos, fique aí, ó. Agora vamos terminar. O verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio. Regra geral, a única regra que se aplica aqui é que o último carinha lá, ó, depois do verbo principal, não posso utilizar. Beleza? Tranquilo. Agora imagina que eu tenho a figura aqui, ó, do não. Eles não haviam comido. Beleza. Eu substituí o bolo por quem? Pelo o. Professor, eu tenho o não. O não é atrativo. O que é que vai acontecer? Eu posso colocar eles não
o haviam comido. Professor, eu quero colocar depois do principal. Pode? Pode não, filho. Por quê? Porque o principal já havia a proibição desde a primeira regra. Tudo bem? Então, quando eu tenho um fator em relação a uma locução verbal, verbo auxiliar mais particípio, o único modo de colocar o danado do pronome é aqui, ó, pertinho do fator de atração. Tudo bem? Ufa! Professor, vê se. Boa! É assim, guerreiro. Tem algumas coisas aqui que a gente vai ter que vencer aqui na garra, na força, tudo bem? Então não pulo do barco não. Olha aqui, ó. Fiz um esquema para você entender a funcionalidade. Não havendo fator, professor, você vai saber. Posso colocar aqui para todos, aqui para todos e aqui até o gerúndio. Não havendo fator, só posso colocar o pronome aqui até o gerúndio. Particípio não cabe. Professor, havendo fator, posso colocar aqui, para falar a verdade, devo em todos. Não posso colocar na meiuca para ninguém. E por fim, para o infinitivo e para o gerúndio, eu posso colocar para o particípio, acabou. O mais bonito disso tudo aqui é saber que, quando eu estiver trabalhando com o verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio, a única posição, se eu tiver fator, é junto ao fator de próclise. Beleza, tranquilo, chega, eu cansei. Professor, eu cansei também. Então é assim, o negócio é um pouco very hard. Beleza? Vamos agora resolver algumas questões para a gente saber como é que isso é cobrado de vera pelas bancas examinadoras, tá certo? Vamos lá, vamos à questão número 1, que fala o seguinte. Amanhã serão definidos os nomes do presidente da República e dos governadores de alguns estados. Ele diz, a substituição da expressão serão definidos por definir-se-ão garante a correção gramatical do período. Professor, o item está correto ou está errado? O item está errado. Professor, por quê? Você tem de lembrar, amanhã é advérbio, amanhã é fator de próclise. Logo, esse ser aí colocado deveria ficar, ó, juntinho ao amanhã, advérbio. Tudo bem? Então, questão número 1 é errado. Questão número 2 fala o seguinte. O Ministério Público Federal impetrou mandado de segurança contra a decisão do juízo singular que, em sessão plenária do Tribunal do Júri, indeferiu pedidos do impetrante para que as testemunhas indígenas fosse feita a pergunta sobre em qual idioma elas se expressariam melhor, restando incolume a decisão do mesmo juiz de perguntar a cada testemunha se ela se expressaria em português e, caso positiva a resposta, colher-se-ia o depoimento neste idioma sem prejuízo do auxílio do intérprete. Bacana, professor. Ele fala assim, ó, a posposição do pronome ser ao verbo em colher-se-ia por colheria-se comprometeria a correção gramatical do texto. Professor, tá certo ou tá errado? O que foi que a gente aprendeu, meu aluno? A gente viu que o meu verbo estando no futuro, pode ser um futuro do presente ou o futuro do pretérito, a utilização da ênclise, ela é o quê? Proibida. Então eu não posso fazer aqui o uso da ênclise. E ele me diz que se eu coloco a ênclise, isso tornaria, ó, o item gramaticalmente errado. Tá certo. Então o gabarito da 2 é correto, beleza? Comprometeria sim a estrutura sintática. Questão número 3. Na variedade culta da língua portuguesa falada ou escrita no Brasil, além da ocorrência das expressões como podem assinalar-se, linha 1, em que o pronome aparece em ênclise, a forma verbal infinitiva, verifica-se a ocorrência de próclise a essa forma verbal. Podem se assinalar. Ambas consideradas corretas pela gramática. Professor, então vamos voltar. Olha aqui, ó. Podem assinalar-se ou podem se assinalar. Professor, há um problema aqui nessa questão de número 3. Irmão, assim. Por quê? Porque deixe-me falar algo. Eu vou até aproveitar o quadro, pedir ao meu amigo Edson, meu parceiro, meu diretor, o cara que sabe de tudo, para que ele acompanhe-me, por favor, até aqui, para que eu possa colocar na lousa para os nossos queridos, para o meu querido aluno. Olha aqui, ó. Podem, deixe-me apenas analisar direitinho. Podem se assinalar. Podem se assinalar.
assinalar. Professor? O que é que aconteceu aí, professor? O que é que o senhor vai falar? Pois é, meu. O que é que acontece? E isso aqui não é do professor Marcelo. Não é de outros professores. Coitado do professor quando vai falar acerca deste tema. A culpa mor é da grande maioria dos gramáticos carrascos. Tudo bem? O que é que acontece? Quando eu tenho esta relação, perceba, este se foi colocado aqui, ó, no meio de uma locução. Eu tenho dois verbos, o verbo poder e o verbo assinalar. Verbo aqui, ó, verbo auxiliar, verbo aqui, ó, verbo principal. Tudo bem até aí? Tudo bem, professor. O que é que a gramática vem dizer? A gramática fala que sempre que este meu pronome for colocado entre os dois verbos e ele estiver fazendo correlação ao meu primeiro verbo, ao meu verbo auxiliar, eu tenho necessariamente, me dá o coração falar isso, eu tenho necessariamente de colocar, ó, o hífen. Tudo bem? Se nós pensarmos, a ideia desse ser aqui, ela é muito mais próxima do assinalar do que próxima do verbo poder. Só que a gramática fala. Utilizou essa figura, colocou o pronome no meio dos dois verbos. Coloquei, professor. Então, a figura do hífen aqui, ó, obrigatória. Beleza? Eu acho uma sacanagem. Eu acho covardia. Mas, enfim, é assim que as bancas funcionam, é assim que a gramática fala. Então, eu tenho que falar a você aquilo que provavelmente será cobrado. Eu não quero que você seja penalizado por conta dessa situação. Tudo bem? Então, olha, aqui a banca deu gabarito correto em um primeiro momento e depois ela voltou atrás e deu gabarito como errado. Beleza? Questão nível very hard. Vamos à questão número 4, que fala o seguinte, ó. Poucas vezes a gente pensa nisso, do mesmo jeito que devem ser poucas as pessoas que acordam se sentindo primatas, mamíferos ou terráqueos. Outros rótulos que nos cabem por força da natureza das coisas. Tranquilo, professor. Ele fala assim, a correção gramatical do texto seria mantida caso o pronome se, em se sentindo, fosse deslocada para imediatamente após a forma verbal sentindo. Da seguinte maneira, sentindo-se, professor, em um primeiro momento, até que isso aqui estaria correto, não estaria? Estaria. Mas volte ao texto comigo, por favor. A palavra sentindo que ali está, ó, bem aqui, ó, poucas vezes a gente pensa nisso, do mesmo jeito que devem ser poucas as pessoas que acordam se sentindo. Ele fala o seguinte, ó, eu poderia colocar esse acordam se sentindo, eu poderia colocar esse se lá para depois do sentindo. Poderia. Só que qual que é o grande problema? Olha a figura do que ali, ó. A sentença que o examinador colocou já estava errada. Este que aí, quer seja ele um pronome relativo, quer seja ele uma conjunção integrante, ele vai ser fator desse ser. Então, ó, deveria ser que se acordam sentindo. Mas perceba, o sentido da sentença mudaria. O que é que acontece aqui, professor? Questão anulada. Eu trouxe essa questão para você saber que você tem de saber onde você está pisando. Tudo bem? Então, olha aqui. Não há como errar uma questão dessa, meu aluno, minha aluna. Beleza, eu trago a você aquilo que as bancas tendem a cobrar. Bacana? Tranquilo? Por fim, para a gente finalizar, portanto, questão número 4, questão anulada. Por fim, a questão número 5 fala o seguinte, ó. O trecho, quanto mais escapa o tempo dos falsos educandários, mais a dor é o documento que os agride e os separa. Diz assim, poderia, sem prejuízo para a correção gramatical, ser reescrito da seguinte forma, à medida que escapa o tempo dos falsos educandários, a dor vai se tornando o documento que os agride e os separa. Professor, primeiramente, que vai se tornando. Qual que é o problema dessa sentença aqui colocada? Justamente aquilo que eu bati na tecla com você na questão de número 3. Professor, gabarito aqui errado também? Errado também. Não esqueça, volto a frisar, e isto é muito importante. Sempre que eu tiver a colocação do meu pronome posposto ao meu verbo auxiliar, eu tenho necessariamente de colocar o hífen. Não esqueça disso. Não esqueça, quer seja numa redação discursiva, quer seja principalmente nas questões aqui, nas questões objetivas. Tudo bem? Bacana, bati firme nessa tecla.
Entrei fundo nessa ideia. Por quê, professor? Porque essa discussão aqui é uma discussão a nível de graduação, mas só que eu quero que você fique bom, eu quero que você fique craque e que você não erre esse tipo de sentença, beleza? Tranquilo, ó. No mais, eu queria falar que você foi um grande guerreiro por estar nessa aula. Garanto que muitos dos seus concorrentes, quando chegam nessa parte, começam a pular do barco, mas você não. Você vai pra cima porque você é imparável, bacana? Vai tomar uma água, um café, um chá, alguma coisa desse tipo. E eu te espero no próximo bloco, se Deus quiser. Continua firme na força, guerreiro. Valeu! Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a produtividade dos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo do seu estudo. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro.